Bom dia, 23 de setembro, 5h17, mais um dia, mais um presente de Deus, e que esses dias, todos esses dias, sejam dias edificantes, sejam dias em que a gente esteja mais próximos de Deus, em que a gente obtenha conhecimento e que esse conhecimento ele seja transformador, seja edificante, a começar em nós, e que a gente transborde isso. Transborde quando a gente estiver na rua, quando a gente estiver no mercado, quando a gente estiver trabalhando, que aonde a gente estiver, onde as nossas mãos tocarem, seja abençoado, que onde os nossos pés pisarem, sejam terra abençoada, porque a gente tem que entender que a gente carrega dentro de nós uma presença, é a presença do Deus vivo. Então, que esses dias sejam dias onde a gente se aproxime mais de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o desejo do meu coração é que a gente obtenha um aprendizado. Bom dia, paz, tenha um dia abençoado, viu? Um dia na presença do Senhor. E que a gente tenha esse dia um aprendizado, que a gente veja o quão é importante a gente expressar a nossa fé, a gente ter a nossa fé como um estilo de vida, né? E isso aconteceu na Coreia do Sul. Eu vou comentar aqui como que foi a Coreia do Sul, o que aconteceu, o que eles passaram, um país que foi devastado. E depois eu fiz algumas anotações aqui sobre o impacto de as pessoas estarem todos os dias orando pelo seu país, tá? Mas antes de falar, eu quero que a gente comece esse dia orando, né? Buscando a Deus, sendo cheios dele, né? Que onde você estiver, fala para mim qual cidade que você está falando, qual estado, de que onde nós estivermos, que a presença de Deus esteja conosco. Porque há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E nós, quando nós nos reunimos pensando assim, nós estamos nos tornando um diante de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, meu Pai Santo, meu Pai Poderoso, eu te louvo e eu te agradeço por mais um dia que se inicia. Eu reconheço, Senhor, que sem ti eu nada posso fazer, mas que contigo eu posso todas as coisas. Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe esses momentos de live, mas que esses momentos, Senhor, gerem aprendizado, gerem transformação e que aonde nós formos, Senhor, que a sua presença esteja conosco. Abençoa cada pessoa que está online aqui, abençoa cada vida, Senhor, que eles venham ser transformados e aonde eles estiverem, Senhor, que eles venham estar carregando a presença do Senhor na vida deles, Pai Santo. Em nome de Jesus, que esses dias, Pai, nós venhamos contar contigo a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Então, o que aconteceu com a Coreia do Sul? A Coreia do Sul, ela foi devastada num contexto pós-guerra, uma pós-guerra contra o Japão. Então o Japão, ele esteve ali sob o domínio colonial mesmo, dominando a Coreia do Sul por um período e ficou assim até 1945. No contexto pós-guerra, começou-se uma revitalização na Coreia do Sul, tá? Então vou entrar nessa parte, o que foi feito, qual a mentalidade que foi imposta no povo, tá? Para vocês terem uma ideia, o PIB per capita por pessoa era menor do que muitos países africanos. E a Coreia do Sul, ela estava com uma infraestrutura destruída e uma dependência de ajuda externa, especialmente dos Estados Unidos, a ponto de eles estarem recebendo doação de roupas, né? Tudo dos Estados Unidos. Tinha ali as favelas estavam assim acabadas, eram precárias, ao ponto de
a parte sanitária, de utilização sanitária, era um ponto numa favela. Era bem, né? Aqui no Brasil, nós temos favelas, embora seja de uma forma organizada, comparado com as favelas da Coreia do Sul, tá? Tinha um analfabetismo elevado, falta de indústrias, a população sofria com fome e pobreza extrema e instabilidade política. Depois veio o presidente Park Chung-hee e ele foi implementando planos para revitalização, e aí também teve uma mudança na sociedade, tá? Vou mudar um pouquinho a luz aqui porque fica muito no meu rosto. E aí o que aconteceu? O presidente, ele foi até os lugares onde tinha as favelas na Coreia do Sul, e ele começou a fazer ali, ver o que a população estava precisando. Começou-se a ser construído casas, então às vezes construía uma casa num dia só. Construía uma casa de uma pessoa, no outro dia já passava para outra pessoa, e ele teve sistemas de indústria ali, né? As indústrias se alojavam ali próximo, oferecendo trabalho para as pessoas que estavam próximas ali, né? Então, fazia uma indústria perto de uma favela, oferecendo já trabalho para as pessoas que moravam ali perto. Se tivesse alguma ajuda do governo, era uma ajuda temporária, até a pessoa se estruturar. Já, então a pessoa começava a receber uma ajuda do governo financeira com o objetivo de, a curto prazo, ela se estruturar e não precisar mais dessa ajuda, tá? Então já tinha esse objetivo. Você vai receber essa ajuda, mas ela vai ter um começo e um fim. Você não vai ficar por muito tempo dependendo dessa ajuda. E isso já criava uma mentalidade no povo de que ele precisava fazer algo para sair daquela situação. Foi colocado também o sistema de educação. Então, as mulheres mais jovens que queriam aprender algo, a maioria aprendia corte e costura, e também tinha o sistema de educação, né, para a indústria. Então, sempre voltado para o trabalho, para que as pessoas não criem essa dependência, tá? Conforme foi expandindo, o que o governo fez também? Por exemplo, o cidadão começou ali a se reerguer, começou a trabalhar, tinha a possibilidade de ele comprar a sua casa própria. O que o governo fez? Ele dava a possibilidade de as indústrias ajudarem na construção dessas casas. As indústrias ajudando na construção dessas casas tinha uma redução de impostos significativa para a empresa, que estava ajudando o governo, trabalhando lado a lado com o governo. O governo ajudava com uma parte e a indústria vinha com a outra parte para a construção dos imóveis. O cidadão que queria comprar os imóveis, o imóvel para ter sua casa própria, ele comprava um percentual desse imóvel e pagava por anos, tipo ali 15 anos, 18 anos, pagando umas parcelas mensais ali para o seu imóvel próprio, onde não sobrecarregava você. Mas isso trazia também o sentimento de dignidade, onde o cidadão ele comprava o imóvel, né, o seu imóvel, e pagava as suas parcelas mensais ali com o fruto do seu trabalho, né, trazendo esse sentimento de que ele está investindo em algo que é seu. Então, já foi implementado essa mentalidade no povo. Mesmo quando vinha alguma, ou até hoje, né, vem alguma pessoa, principalmente da Coreia do Norte, para se reestruturar ali na Coreia do Sul, eles recebem todo o suporte, eles recebem educação, eles recebem uma reinserção na sociedade, mas já com um prazo pré-determinado, né? Você vai estudar, você vai receber uma ajuda por enquanto,
até tantos meses, X meses, 3 meses, 6 meses. Depois você vai ser recolocado no mercado de trabalho para você não ficar nessa situação de dependência e você se reerguer. Então era essa a mentalidade que foi colocada no povo, tá? Chegou um tempo em que a Coreia ela fez um investimento massivo em ciência, tecnologia, inovação, expansão das indústrias criativas. Então a gente sabe, né? Hoje o cinema tem até esqueci o nome lá do que eles fazem lá de novelinha da Coreia do Sul, músicas, o K-pop, tudo isso foi, né, incentivado também ali. A educação, a Coreia ela tornou-se uma das mais competitivas do mundo, né? A educação, a disciplina que eles têm, que eles carregam ali, é a nível mundial como referência. Empresas coreanas lideram como eletrônicos, navios, automóveis, biotecnologia, semicondutores. Hoje a renda per capita passou de $100 para $30.000. Olha como que tá. E a Coreia do Sul entrou na OCDE e se tornou uma democracia consolidada, tá? Hoje, a Coreia do Sul é a 10ª maior economia do mundo, líder mundial em 5G, tecnologia 5G, semicondutores, energia renovável, inovação tecnológica. Cultura coreana domina o cenário global, filmes, doramas. Enfrenta os desafios, que enfrenta ainda é a desigualdade social e competição extrema no sistema educacional, tá? Quais foram os pilares de desenvolvimento na Coreia do Sul? Educação, alfabetização em massa, depois foco em ciência, tecnologia e universidades a nível excelente, planejamento estatal. Então o governo direcionava recursos estratégicos. O governo, ele impulsionou mesmo a sociedade sair do zero de uma forma com a ajuda das empresas, diminuindo os impostos das empresas e consolidando o povo através de um investimento do próprio cidadão para o recurso que ele estava adquirindo do próprio governo. Teve um trabalho árduo, uma disciplina cultural, inovação. Hoje a Coreia investe pesadamente nisso. Uma cultura global, né? Eles investem no K-pop, cinema, doramas como ferramenta de influência internacional. Eles têm mesmo essa influência a nível mundial, né? E agora, Thalita, como que o cristianismo, como que os cristãos, eles influenciaram na Coreia, tá? Então eu peguei alguns dados ontem, vou compartilhar aqui com vocês. Então, em 1945, sob o domínio colonial japonês, a prática, até 1945, essa prática do cristianismo, ela ficou limitada. Mas depois que cessou esse domínio colonial do Japão sobre a Coreia do Sul, a Coreia se libertou do domínio colonial japonês e havia cerca de 350 mil cristãos, onde eles se associaram, né, a organizações cristãs para que eles permanecessem dispostos a compartilhar a sua fé. E como resultado, olha como que a igreja na Coreia do Sul cresceu. Chegou a 1,2 milhões de cristãos em 1965 e em 1985 chegou a 10 milhões de cristãos. Então, de 350 mil cristãos, teve um salto para 10 milhões de cristãos. O que eles priorizavam? Eles priorizaram a oração. Eles entenderam que falar mal da sua nação não ia fazer a nação ser transformada. Eles entenderam que eles tinham que ter um posicionamento na sociedade.
E como que eles se posicionaram? Antes de eles começarem a trabalhar ou começarem as suas atividades do dia, eles iam até a igreja às 5 horas da manhã para fazer orações estratégicas pelo seu país. Então, todos os dias, um dia era a oração de arrependimento, oração para pedir perdão até mesmo pelos atos dos seus pais, oração para abençoar a nação, abençoar a estrutura governamental, abençoar as indústrias. Então, eles oravam estrategicamente. E hoje a Coreia do Sul, ela tem uma das maiores igrejas também. Se você pesquisar, é muita gente. Então há uma tradição da igreja coreana de ir à igreja às 5 da manhã para adorar a Deus antes de ir para o trabalho. Então, antes de começar qualquer atividade, eles colocam a vida deles diante do altar. E eles têm uma disciplina muito grande comparado a nós aqui. Lá na igreja, eles não gostam que ficam andando no meio do culto, que saem por qualquer coisa, ou que não tem uma postura de respeito dentro da igreja. Por quê? Porque eles falam, nós estamos aqui diante de Deus, nós estamos reservando esse tempo para adorar a Deus. Eu vou ficar andando aqui no meio da igreja, não vou ter uma postura de respeito diante de Deus? Eles pensam assim. Então, eles têm essa disciplina de estarem reunidos todo dia às 5 horas da manhã em prol do seu país, em prol, né, da sua vida ali, para que a vida deles sejam um transbordo onde eles estiverem, e também de ter uma disciplina diante de Deus aonde eles estiverem. E o que eu trago de reflexão para nós hoje? Antes de nós iniciarmos o nosso dia e fazermos qualquer coisa, que a gente tenha como primeiro lugar buscar a Deus. Que a gente tenha como primeiro lugar buscar a sua vontade, buscar o que Ele deseja para nós, o que Ele quer transformar em nós. Se for preciso se arrepender, que a gente se arrependa. Se for preciso nós pedirmos perdão, até pelos erros que foi cometidos há gerações passadas, há décadas passadas, decisões erradas que nem foram feitas por nós, mas pelas pessoas que vieram antes de nós, que a gente venha ter esse pedido de perdão diante de Deus, que a gente conserte o nosso altar diante de Deus, que a gente tenha um coração cheio de Deus, e quando a gente sair, quando a gente for fazer qualquer coisa, que a gente saiba que a luz de Deus está em nós e que nós vamos iluminar os ambientes através dessa luz que está em nós, no trabalho, na escola, no simples ato de você ir no mercado e falar um bom dia para quem está te atendendo. Você está transmitindo isso. O que você carrega no seu coração é transmitido nas suas atitudes. E isso gera transformação. Você gera uma transformação quando você carrega em seu coração a presença de Deus e com uma simples palavra, um simples cumprimento, um simples bom dia, boa tarde, boa noite, de uma forma diferente, você abraça o coração de outra pessoa através da sua postura. Olha o poder que Deus nos dá. E não é no difícil, é no simples, é no dia a dia, é nas decisões diárias. Mas é também abrir mão de, às vezes, estar dormindo até mais tarde, abrir mão de um alimento por jejum, para você dedicar a sua vida a Deus. Abrir mão de 30 minutos para você estudar a palavra de Deus, para você entender o que está escrito ali. Ver uma explicação no YouTube, ouvir um podcast, ajudar uma pessoa, tudo isso já vai estar mobilizando, e você não está na condição de dependência. Acredito que a mentalidade que mais diminui a gente sempre está querendo depender de alguém, depender de um líder para orar por nós. Nós temos que orar em conjunto, sim. Nós precisamos ter motivos de oração para estarmos buscando em grupo, mas que nós não dependamos somente da oração do outro,
mas que a gente saiba que a gente tem livre acesso ao trono de Deus e que a gente pode se achegar a Ele em oração, que a gente pode buscá-lo, que a gente pode ter uma vida com Ele, diretamente com Ele, sem dependências mais, porque todo empecilho que havia já foi tirado. Quando Jesus Cristo morreu, no ato ali da morte dele, aconteceu várias coisas. A terra tremeu, o céu escureceu. Mas o que aconteceu também é que tinha um véu no templo. E o véu foi rasgado de cima a baixo. Esse véu era onde só podia entrar na presença de Deus alguém específico, alguém separado. Quando esse véu se rasgou de cima a baixo, ali tem um significado grandioso, que hoje todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador têm acesso à presença de Deus. Então você que aceitou Jesus, que está numa nova vida, a partir do momento que você aceitou Jesus, você tem livre acesso à presença de Deus. Você não depende mais de alguém que vá até você te representar, porque Jesus ele já te representou. E quando Deus ele olha para você, ele olha para Jesus quando você aceita ele. E quando você decide ter essa nova vida com Deus, sem dependências de outras pessoas, e também quando você reconhece a sua identidade, você começa a ver que você pode produzir. Quando você tem a mentalidade, eu produzo, eu faço, eu posso alcançar novas pessoas, eu posso oferecer soluções, aí você também começa a prosperar. E quando você prospera, você acaba influenciando o seu meio, ou você sai de onde você está para ir para as pessoas que estão com os mesmos pensamentos que você. Então, a prosperidade ela te leva a níveis mais altos e muda o ambiente, muda. Se você prospera, tem a sua empresa, você acaba oferecendo para as pessoas através da contratação da mão de obra deles, uma mudança de vida para eles. Trabalhar com propósito, trabalhar com uma visão onde você muda a mentalidade das pessoas, dos seus colaboradores. Então, é essa implementação que a presença de Deus traz nas nossas vidas e para a sociedade. Uma sociedade que não depende exclusivamente do governo, mas que, se for precisar para se reerguer, vai ser para um tempo determinado, para aprendizado, para aprender, para sair dessa situação e começar a produzir. Então é esse pensamento que a gente tem que ter, de produção, de fazer acontecer, de ser impacto aonde nós estivermos, tá? Desejo para você um excelente dia. Amanhã eu vou estar falando sobre a democracia através do ponto de vista de um filósofo britânico. Não vou falar o nome dele aqui, vai ser surpresa amanhã, mas espero que traga essa transformação e que a gente comece a mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de crescimento e não de conformismo, mas de inconformismo, porque a gente pode mais. Tenha um ótimo dia.